Olá, pessoal. Estamos começando mais um evento ao vivo aqui do canal. Então, enquanto as pessoas chegam, eu queria só dar alguns recados. Quem não é inscrito, é só clicar no link para se inscrever no canal. Aqui nós vamos fazer muitos vídeos, né? Já temos aí mais de 100 vídeos sobre os assuntos mais variados em coloproctologia. E hoje eu vou estar respondendo dúvidas que vocês mandarem para mim. Então, vamos falar sobre vários temas também. Hoje eu trouxe aqui minha secretária, Bruna, que vai ficar lendo as perguntas para deixar o processo mais dinâmico. Oi. Então, vamos começar, né? Então, essa semana eu vou postar um vídeo sobre probióticos. Não deixe de assistir, vai ao ar no próximo domingo, sem ser amanhã, no próximo domingo. E eu falei também sobre microbiomas, sobre a disbiose e os probióticos, que é um assunto que muita gente tem dúvida, me pediram muito para falar sobre isso. Além disso, na semana que vem, vai ao ar a entrevista com a doutora Fernanda, a terceira entrevista, falando sobre a trombose hemorroidária, a hemorroida inflamada. Então, vai ser a última entrevista dela e no futuro nós vamos fazer mais. E para 2019, nós temos uma programação intensa, muita coisa mesmo. Viu? Então, não deixe de se inscrever no canal e continuar mandando as sugestões. Estamos aqui com o Maurício, né? E ele mandou uma dúvida. Ele falou assim: estou tendo problemas com o reto, não estou conseguindo segurar por completo as fezes, às vezes sai um pouco. O que poderia ser? Oi, Maurício. Esse quadro, então, seria um quadro de incontinência fecal parcial, né? Eu fiz um vídeo sobre a incontinência fecal e lá eu falo que existem vários graus. A pessoa pode não conseguir reter fezes sólidas, pode não conseguir reter fezes líquidas e gases. E pode ter pequenos escapes também. Então, esses pequenos escapes têm várias causas. Muitas vezes, na pessoa, no adulto jovem, tem um pequeno escape ali, e se a gente não consegue detectar a causa, não é nada mais sério. Agora, tem que saber também se isso aí é secundário a um quadro de hemorroides, se é secundário à cirurgia, eu não sei exatamente se é o caso, então fica difícil de te dizer o que é que pode estar causando. Tá bem? Vamos para a próxima? Próxima pergunta é do Edilson. Qual a cirurgia ou tratamento da sua área você considera mais difícil e delicada? Ele quer saber sobre uma curiosidade mesmo que ele tem sobre a profissão de proctologista. Esse assunto é difícil, né? Porque tem algumas doenças, por exemplo, o câncer, né? Que a gente tem cirurgias que são muito extensas. Então, a proctocolectomia total com bolsa ileal é uma cirurgia que demora, por vezes, aí 10 horas, né? É muito trabalhoso. Mas não necessariamente é mais difícil do que uns quadros como fístula, até cisto piramidal, que às vezes a doença fica voltando, né, tem a recidiva, e isso é muito mais difícil até de conduzir o tratamento, porque, na minha opinião, não tem nada pior do que a recidiva, a pessoa que opera, aí você vai ter que submeter ela àquilo tudo de novo, né? Então, eu acho que isso é um quadro que, às vezes, é mais frustrante, é mais trabalhoso para a gente conduzir, até do que uma cirurgia muito grande, muito trabalhosa. Falou assim: oi, eu tenho problema de hemorroida e gostaria da sua ajuda. Eu uso uma pomada Medley e ele acha que esse é o nome. Você tem alguma indicação? Pois é, essa questão da pomada, o ideal é saber qual que é, né? Nós temos várias opções de pomadas para tratamento de hemorroida e a maioria das vezes elas são para tratamento sintomático. Elas dificilmente vão resolver o quadro, a não ser na crise. Então, quando está com aquela trombose, aquele inchaço, isso pode, né, a pomada ajudar a resolver isso aí, né? Nós temos algumas pomadas que são anticoagulantes, mas seria nesse episódio de crise. Se a hemorroida está te incomodando com frequência, igual eu falei naquele vídeo, né, de atualização sobre o tratamento de hemorroides, aí vale a pena a gente fazer algum tipo de tratamento, ou cirurgia, ou ligadura elástica, porque a pomada em si não vai resolver. Vamos para a próxima. A Nilda pergunta: doutor, tenho retocolite há 4 anos e só fiz o tratamento com mesalazina. Já perdi muito peso e sofro com a flacidez. Sou muito desnutrida e, além do mais, estou na menopausa. Por favor, o que você me indicaria? A mesalazina é um tratamento adequado, né, para retocolite ulcerativa, só que tem que ver se está mantendo a doença em fase ativa. A doença, quando ela está em fase ativa, ela tem um quadro inflamatório e isso vai consumindo muita pessoa. Então, leva a esse emagrecimento e a flacidez acaba sendo uma consequência disso. Por quê? A pessoa perde peso, perde sustentação ali da pele e gera esse quadro. Então, o que precisa? Ver se a sua doença está ficando ativa e se esse é o melhor tratamento para você mesmo. Hoje em dia, a gente tem a opção dos tratamentos biológicos, muitas vezes eles não são autorizados pelo SUS, mas com a questão judicial, consegue a liberação.
e tem uma resposta muito boa. Então, é uma opção de tratamento. Agora, se você tiver condição, consultar com o nutricionista, tem que ver o que você pode comer, qual é a sua tolerância, para poder ganhar peso, né? Para ganhar, na verdade, massa muscular, que é o que faz maior diferença, não é ganhar gordura, né? Engordar não é bom para ninguém. Vamos para a próxima, é a Denise. Ela pergunta, doutor Marcelo, gostaria de saber se pólipos de glândulas fúngicas podem virar câncer. Fiz uma endoscopia e apareceram vários. Pois é, isso já não é da minha área, né? Aí seria endoscopia digestiva alta, eu mexo com a parte intestinal. Mas alguns pólipos de estômago podem virar câncer, sim. Normalmente eles vão ser retirados, né? Durante a endoscopia. Tem que ver se eles foram retirados, se deu alguma alteração que possa virar câncer, né? Então, levar esse aí para o gastroenterologista olhar, para saber o que tem que ser feito. Vamos para a próxima. É o Janildo. Ele pergunta, bom dia, doutor. Eu me chamo Janildo e eu tenho um problema de hemorroida. Só que tem dias que ela dói muito e eu gostaria de saber o porquê dessa dor. Pois é, Janildo. Essa questão de hemorroida, em geral, elas não doem no dia a dia, né? Eles dão um desconforto, uma sensação de peso, uma sensação ali que sai uma parte do ânus quando a pessoa vai ao banheiro, mas não costuma doer. Muitas vezes, a pessoa tem outro quadro, às vezes a fissura anal, até fístula, né, papilas do ânus, e isso sim gera dor. Então, o mais importante é saber se o seu quadro é de hemorroida mesmo. Se for um quadro de hemorroida que causa dor, pode ser que você esteja tendo crises, né, que são aquelas tromboses, ou ferindo ali a região. Aí, nesse caso, o ideal é fazer algum tipo de tratamento, ok? Agora é a Fabiana. Ela falou que nada faz o intestino dela funcionar sem supositório. Ela já fez exames de imagem, já tomou medicamento, mas nada funciona. Ela gostaria de saber o que ela poderia fazer. Bem, o uso do supositório para evacuar, a princípio, é uma forma assim, até adequada. Algumas pessoas, a gente vai cair nisso, de precisar realmente fazer um uso mais crônico, ou até aquelas lavagens, né, do reto. Mas vamos tentar ver se a gente consegue resolver de outra forma. A alimentação é a principal forma que a gente tem que tentar. Mas, em algumas pessoas, a gente não vai conseguir resultado. Tem um quadro que chama inércia colônica, que é exatamente o intestino, ele não funciona bem. Ele é mais lento, ele é mais travado, e muitas vezes não é só do intestino grosso, é do intestino como um todo. Esses quadros são mais difíceis de resolver, e às vezes a gente precisa usar medicações, né? A gente tem os laxantes osmóticos, que eu falei naquele vídeo de laxante, já tem um tempinho, né, que eu fiz esse vídeo, e que a gente pode usar no dia a dia. Agora, a gente tem outras opções. São medicações que a gente chama de procinéticas, que vão estimular a movimentação do intestino. Então, em geral, a gente tem outras opções. Mas mesmo que fique com o uso do supositório, se a pessoa estiver bem adaptada, é uma opção a gente manter. O supositório não tem problema de usar, desde que seja assim, acompanhado, não esteja causando trauma na região. A próxima pergunta é da Valquíria. E ela pergunta, doutor Marcelo, por favor, fiz uma biópsia e deu ectasia e hemorroida. E ela gostaria de saber o que significa ectasia. Olha, ectasia, na verdade, são alterações vasculares do intestino e que podem dar sangramento, né? São como se fossem vasos de sangue que são mais superficiais no intestino. Agora, esse diagnóstico, normalmente, ele vai ser pela colonoscopia e não pela biópsia. Porque, normalmente, a ectasia, a gente, inclusive, não vai biopsiar. Imagina que são vasos de sangue bem superficiais. Se a gente fizer uma biópsia ali, aquilo começa a sangrar. E às vezes não estava sangrando. Então, ectasia que não está sangrando, em geral, a gente não trata. Agora, se a pessoa tem anemia, perda de sangue, a gente pode precisar cauterizar aquela região. E hemorroida é a hemorroida mesmo, né? Que eu já falei, já fiz vários vídeos sobre ela. A próxima pergunta é do José. Ele fala, olá, doutor, bom dia. Fiz uma cirurgia de fissura anal e hoje completa 39 dias. E ele sente muitas dores. E ele pergunta se essa dor é normal, se essas contrações que ele sente é normal no ânus. Então tá, 39 dias de pós-operatório já era uma fase que era esperado de já não estar com dor mais. Mas o que acontece? A ferida no ânus, ela não termina de cicatrizar nesse período. É um período relativamente curto ainda. Em torno de 45 dias é o período médio para a ferida estar coberta. Mas ainda assim o processo de cicatrização continua. E a região está irritada. E ali tem o músculo do ânus, o esfíncter anal. Então, quando esse músculo ele é irritado, ele pode, às vezes, entrar num quadro de espasmo, que são essas dores que vêm como se estivesse contraindo a musculatura e depois relaxa. São dores recorrentes no pós-operatório. Então, pode ser que você esteja tendo isso.
Em alguns casos, quando a cicatrização demora demais, a gente chama de cicatrização retardada, ou seja, aquele quadro que deveria já ter fechado, ainda não fechou. Bom que esse é um quadro benigno, a tendência é melhorar com o tempo, mas realmente causa muito desconforto. Raramente precisa de operar novamente, tá bem? A gente tem uma pergunta também do Igor, e ele pergunta assim: bom dia, doutor. Eu fiz uma ligadura na quarta-feira, mas não sei exatamente qual é o dia que posso voltar a trabalhar, pois faço muito esforço no trabalho. Teria uma indicação de tempo para poder voltar a trabalhar após a ligadura? Bem, eu recomendo ficar afastado de atividades que pegam muito peso em torno de 7 a 10 dias, porque aquela região ali tem a ligadura, né, que a hemorroida está presa, e quando a gente faz muita força, a gente aumenta a circulação de sangue, e isso pode causar tanto a queda da ligadura precoce, quanto o sangramento. Então, assim, eu recomendo esperar uns 7 a 10 dias. Temos uma próxima pergunta também da Angélica. Ela pergunta assim: doutor, na crise de hemorroida, eu sei que não podemos fazer musculação devido ao peso, mas para não ficar parada, posso fazer exercícios isométricos, usando assim somente o peso do meu corpo? Olha, na crise, na fase inicial, quando tem inchaço, dor, né, a região está muito sensível, aí eu não recomendo que faça nada, não. Porque mesmo exercício isométrico, você vai ter uma contração de core, né, que é essa região do meio do corpo, e isso aumenta a pressão de sangue ali na região, vai causar dor, vai causar mais inchaço. Só que, na crise de hemorroida, aquele coágulo demora muito a sumir, mas não quer dizer que ele ainda está inflamado, igual estava no início. Então, passando a fase de dor, eu já deixo voltar à atividade, tá? É só evitar realmente exercício de peso, mas exercício isométrico não teria problema. A próxima pergunta é da Isa. Ela fala assim: doutor, fiz uma cirurgia em julho de um abscesso perianal e tem uma fístula que ainda não fechou. E eu tenho que fazer a cirurgia novamente? E qual a complexidade? Ela falou assim que tem uns 3 centímetros de distância do ânus. Então, ó, o abscesso perianal, depois de drenado, ele tem um risco de evoluir para a fístula perianal. Só que a gente tem que esperar o trajeto definir bem. Então, nós estamos pensando aí num quadro de junho, julho até agora, daria aí uns 5 a 6 meses, né? Então, o trajeto já está se formando. Provavelmente vai ficar com a fístula, sim. Nesse caso, o tratamento seria cirúrgico. Agora, para falar em termos de complexidade, a gente precisa estudar bem o caso. O principal exame é o exame local. Examinar, fazer exame de toque, ver o quanto da musculatura que pega. Não é só a distância do ânus. A distância é um dos critérios. Fístulas com mais de 5 centímetros do ânus, a gente já considera complexa. Né? Mas a fístula a 3 centímetros, ela pode pegar muito músculo, pouco músculo. Né? E isso vai fazer toda a diferença para saber a complexidade e o tipo de tratamento indicado. Próxima pergunta é da Renata. Ela pergunta: boa tarde, fiz a hemorroidectomia há 45 dias. Sinto ainda muitas dores e pressão ao ficar sentada. É normal? Ela falou que o cirurgião dela informou que se formou um plicoma, e isso incomoda muito. E ela está elogiando, falando que admira muito seu trabalho. Obrigado, viu? Então, ó, a formação de plicoma realmente é imprevisível. Pode acontecer em qualquer cirurgia do ânus, e ela tem muito a ver com o inchaço ali da região. A cicatrização, igual eu falei, ela vai ser um processo contínuo até 4 a 6 meses. Então, assim, eu costumo dar alta para os meus pacientes depois da cirurgia com esse período, 4 a 6 meses, para falar que realmente já cicatrizou o processo ali, que já se concluiu. Então, nesse período ainda pode dar um incômodo quando assenta, né? Ainda tem uma reação inflamatória ali acontecendo. Agora, o plicoma, depois de formado, muitas vezes vai precisar de uma cirurgia. O bom é que a cirurgia é muito mais tranquila que a de hemorroida. A cirurgia de hemorroida mexe no canal anal, que é exatamente onde as fezes passam. O plicoma, se a gente for notar, ele já é um pouco externo. E a ferida é menor, em alguns casos a gente consegue fazer até com anestesia local. Então, assim, é muito mais tranquilo, mas realmente pode acontecer. Temos uma pergunta também da Esperança. Ela pergunta assim, ó: boa tarde, doutor. Meu filho retirou 60 centímetros do intestino por causa da doença de Crohn. E ele está perdendo muito peso. Está com 49 pesos, com 1,70 de altura. O que você indica para ele tentar recuperar esse peso que perdeu? Olha, então ele ressecou 60 centímetros. Não falou qual intestino, mas provavelmente deve ser de intestino delgado. O intestino delgado, ele é a principal região que a gente absorve nutrientes. E, por mais que 60 centímetros pareça muito, normalmente não é suficiente para causar um quadro de intestino curto. Intestino curto é quando a gente não tem superfície suficiente de intestino para absorver nutriente e manter a pessoa.
Então, nesse caso, como ele já foi operado, tem essa dificuldade de nutrição, o que ele tem que fazer é ter uma dieta rica em proteína. Então, assim, uma proteína de alto valor biológico seria proteína do ovo, da carne. Então, ele tem que concentrar nesse tipo de alimento, né? Porque senão ele vai ter realmente perda de peso. Evitar comer bobagem, primeiro porque pode ativar a doença dele, né? E vai causar um quadro de desnutrição. Existem suplementos, tanto calóricos quanto proteicos, mas para ver se ele tem necessidade disso, ele deveria procurar, né? Um médico, de preferência o gastroenterologista, poderia também olhar com o nutricionista e ver se ele está com carência de proteína, de vitamina. Por exemplo, a vitamina B12 é muito comum a carência em pacientes com doença de Crohn. Então, tem que olhar a vitamina D, né? Então, ele tem que consultar, tem que fazer alguns exames para saber. Temos uma pergunta aqui do Getúlio também. Ele mora aqui em BH e perguntou se você faz essa cirurgia de THD e qual que são a técnica, pois ela é menos dolorida. Aí ele está perguntando, pedindo para você esclarecer. Faço o THD sim. Pega na última HD, por favor. O THD é uma técnica que a gente vai trabalhar dentro do ânus. Aqui. O aparelho que a gente usa é esse daqui. Então, por aqui, a gente vai introduzir uma sondinha que a gente vai identificar onde está o vaso de sangue nessa abertura aqui. Então, a gente vai trabalhar exclusivamente dentro do ânus. E a gente vai dando pontos ali, a gente liga o vaso de sangue e depois vai dando ponto na hemorroida e amarra o último ponto com o primeiro. E com isso a gente traciona a hemorroida e aí a gente não vai trabalhar na parte externa. E com isso a gente não tem dor. Então, é uma técnica muito interessante, sim. Eu faço, sim. Entendi. Tem o Jean aqui agora. E a pergunta dele, ele pergunta assim, uma pessoa, ela está livre após ter um abscesso de dreno, que drena sozinho? Um abscesso anal? Pois é, a questão do abscesso perianal é o seguinte, a indicação é de tratamento cirúrgico, é a drenagem cirúrgica. Quando o abscesso drena espontaneamente, não é uma drenagem tão eficaz quanto a drenagem cirúrgica. Então, pode ser que a drenagem fique muito pequena e, com isso, ele volte a ter uma coleção do abscesso. Se o abscesso drenou sozinho, mas resolveu, não tem mais nada, então tá tudo bem. Só que ele drenando sozinho ou a drenagem cirúrgica, o risco dele desenvolver fístula é o mesmo. Então, o que é o mais seguro? O abscesso, quando ele é diagnosticado, ele deve ser drenado cirurgicamente, porque senão ele pode crescer e formar aquele quadro da gangrena de Fournier, né, que é um quadro gravíssimo, eu já vi paciente com CTI, até óbito por causa disso. Então, é muito grave. Então, tendo o abscesso, é feita a drenagem cirúrgica. Agora, se drenou espontaneamente e resolveu, tudo bem. A próxima pergunta é do Edivaldo. E ele pergunta assim, bom dia, doutor. Operei de fissura tem 13 dias. E ainda está saindo muitas secreções. Geralmente demora muitos dias assim? Demora. Na verdade, 13 dias é um período muito recente da cirurgia de hemorroide. A gente tem que lembrar o seguinte, toda ferida produz uma secreção, uma umidade. Quem já teve um ralado sabe que produz aquele líquido. Na região do ânus não é diferente, só que ali tem uma grande quantidade de bactéria. Então, o aspecto da secreção fica um aspecto igual pus mesmo, né? E como é uma região úmida, fechada, ela não forma uma casquinha igual a ferida em outras regiões do corpo. Isso deixa a ferida mais lenta para cicatrizar. Então, a ferida ali vai drenar a secreção em torno aí dos 40 até 60 dias, mas ela vai gradualmente diminuindo até cessar totalmente. Temos uma pergunta aqui da Isa também, e ela pergunta assim, o que pode ter causado a fístula perianal? E após a cirurgia, ela quer saber se ela corre o risco de ficar com incontinência. Olha, a causa principal de fístula é o abscesso, né? E o abscesso, ele é o seguinte, a região do ânus tem algumas glândulas que produzem secreção para ajudar na passagem das fezes, como se fosse uma lubrificação para as fezes passarem. Quando uma glândula dessas obstrui, ali começa a acumular essa secreção num lugar riquíssimo em bactéria. Então, isso vira pus. E esse pus tem que drenar para algum lugar. E o lugar mais comum é drenar para a pele, o que acaba sendo melhor. Porque se ele drenar para o reto, ele pode formar uma fístula, que chama fístula em fundo cego. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas por que drena para a pele? Por isso, a fístula em fundo cego ela é mais difícil de tratar. Ela já é considerada uma fístula complexa. Com relação à incontinência, toda cirurgia no ânus tem um risco teórico de causar incontinência. É claro que a gente vai preservar o máximo de musculatura. Na cirurgia de hemorroida, em geral, a gente consegue ver a musculatura do esfíncter e preservar. E na cirurgia de fístula também. A grande questão da fístula é que depende quanto do músculo que a fístula pega.
Se a fístula pega muito músculo, ou seja, está a musculatura aqui, a fístula passa por cima dele, se a gente abrir a fístula, vai lesar o esfíncter. Então, nesse caso, a gente tem que usar outras técnicas. E isso depende muito, né, da proficiência do cirurgião, do tipo de fístula. Então, tem que ver qual que seria mais indicado. Agora, risco existe, né? Especialmente se fizer essa técnica de simplesmente abrir a fístula. Temos uma outra pergunta aqui do Juliano, e ele pergunta assim sobre o cisto pilonidal. Assintomático pode ficar sem cirurgia? Pois é, eu fiz um vídeo que chama Dúvidas sobre o cisto pilonidal, que eu respondi a várias perguntas, né? E uma delas era essa aí. Então, o cisto pilonidal é uma doença benigna. A princípio, existem casos, relatos raros de evoluir para câncer, né? Mas é tão raro na literatura que, a princípio, se a gente acompanhar, tudo bem. E a pessoa, então, que é oligossintomática ou assintomática, que não sente nada, só tem o cisto ali, poderia sim acompanhar. Agora, fazendo aqueles cuidados que eu recomendei, depilar, tentar não deixar pelo cair ali dentro, porque quando o pelo cai ali dentro, ele já cria uma reação de corpo estranho, produz secreção e pode evoluir com um abscesso, mas pode sim. A próxima pergunta é do Igor. Ele fala: boa tarde, doutor. Depois da ligadura, até quanto tempo é normal sangrar? E depois que a hemorroida cair, se ele pode continuar as atividades físicas normalmente? Pode, tá? Depois que a hemorroida cair, pode voltar normalmente a fazer suas atividades. O que acontece? Na região do ânus, com a ligadura elástica, cria uma ferida, né? E como uma ferida de cirurgia de hemorroida, ela precisa de tempo para cicatrizar. Então, esse tempo é variável. Pode ser que não sangre nada, tem gente que não tem nenhum sangramento, e tem gente que tem sangramento que pode perdurar alguns dias, sim. Então, esse sangramento pode acontecer até aí 30 dias, dependendo, né? E vai sendo cada vez menor. Agora, sangramento que não é normal é o sangramento volumoso, com coágulo, vermelho vivo, às vezes escorrendo, né? Esse tipo não é normal, aí tem que voltar no médico. Tá. A próxima pergunta é do Fábio, e ele pergunta assim: como saber que eu tive um estreitamento do ânus depois da cirurgia? Pois é, essa vai ser uma questão subjetiva, né? Porque toda cirurgia no ânus tem algum grau de estreitamento. Então, inclusive no vídeo, né, de pós-operatório de hemorroides, eu falo sobre isso. Porque a gente tirou tecido ali. Na hora que a gente tira, qualquer cicatriz no corpo, ela diminui de tamanho. Ela diminui em torno aí de 25%. Então, se a gente tira muita pele e ela vai fechar, o ânus vai causar um quadro de estenose. A estenose é o quê? É um quadro que o ânus não tem diâmetro suficiente para a passagem das fezes. Normalmente, a gente aceita que se a gente consegue fazer um toque no exame de consultório, significa que ali tem passagem suficiente para as fezes. Mas tudo depende dos sintomas. Tem pacientes, às vezes, que vão ter fissura de repetição, dor, sangramento, muito depois da cirurgia. E aí já é um sinal, né, de estreitamento anal. Aí pode ser indicado tratar. Em alguns casos, a gente precisa reoperar. A próxima pergunta é da Ana Paula. Ela fala: boa tarde, doutor. Tenho uma doença de Crohn e gostaria de saber por que demora tanto a cicatrização da inflamação no intestino. Pois é, a doença de Crohn, como eu falei, é uma doença que a gente tem uma ativação do sistema imunológico contra o intestino e é um quadro crônico, né? Então, a doença, ela demora a responder, tem pessoas que respondem, tem pessoas que não. Até se você pegar, assim, o uso, né, da mesalazina, que foi muito usado durante muito tempo, hoje em dia já tem se usado menos, porque tá vendo que ela não tem tanto efeito assim, a azatioprina, que é uma outra medicação, e muitas vezes a gente tem que usar os biológicos. Então, é uma doença de difícil controle mesmo. Tem ali uma inflamação intestinal que, às vezes, ela não responde. Tem pacientes, inclusive, que ficam dependentes de corticoide, paciente que precisa operar, paciente que tem complicação. Então, essa é uma doença que, às vezes, ela é difícil de tratar. E tem várias formas. Tem formas leves e formas mais graves. As formas mais graves, elas não respondem bem ao tratamento mesmo. Tá? Por isso que ela demora a responder. Beleza. A gente tem o Danelon, e ele está perguntando onde você atende, onde o senhor atende, qual região, para ele poder me fazer uma consulta. Qual é o estado? Eu atendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, viu? Vou deixar o endereço. Todos os meus vídeos têm o endereço na descrição, tá? Mas vou deixar nesse aqui também. Tem o telefone lá também, viu? A Delcina, ela perguntou. Ela falou que a colonoscopia dela está dando sigmoide. E o que significa isso? Não, na verdade, sigmoide é uma região do intestino. Aí tem que ver o que deu no sigmoide, tá? Então, o intestino, ele é composto assim, ó, vamos pensar da região do ânus. Nós temos o ânus, o reto, aí depois a gente tem o sigmoide,
o cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente e seco. Tá? Então, o sigmoide é uma região do intestino, tem que ver o que deu lá. A gente tem uma outra pergunta da Nega, e ela pergunta assim, se a hemorroida ela já está externa, é porque é obrigatório fazer a cirurgia? Bem, isso depende muito, tá? Porque a gente tem a hemorroida que já é externa e nós temos a hemorroida que é interna. A hemorroida interna, quando ela está para fora, aí já seria indicação de tratamento cirúrgico, sim, porque é um tecido que deveria estar dentro do ânus e ele está para fora, e ele ali está sujeito à agressão, contato com a roupa, sangramento, trauma pelas fezes, tem vários mecanismos de trauma ali, então já estaria indicada a cirurgia, sim. Só que, muitas vezes, as pessoas confundem pregas de pele, hemorroida externa com esse quadro. A hemorroida externa depende muito dos sintomas. Tem gente que tem hemorroida externa e não tem sintoma nenhum. Nesse caso, não precisaria tratar, não. Tá? Não vira câncer, é um quadro benigno. Tá, o Clóvis perguntou também. Ela falou assim, tenho necator americanos e ela pode inflamar o intestino e dar úlceras? Ele pergunta. Sim, tá. O necator, então, seria uma verminose. Realmente, o que ele faz? Ele vai aderir ao intestino e ali ele vai se alimentando do sangue. Então, é um quadro que pode dar anemia, tem que ser tratado, tá? Mas ele pode dar irritação, sim, né? Agora a pergunta da Neiva. Ela pergunta o que você indicaria para comer para manter regular o intestino? Pois é, eu fiz um vídeo sobre alimentação, né, para constipação, mas a gente tem que focar, então, primeiramente, líquido, né? A gente tem que tomar bastante líquido, tomar água e também comer bastante fibra. As fibras estão presentes nos vegetais, principalmente sementes, grãos, cereais, frutas com casca, então maçã, pera, a laranja com bagaço. Além disso, a gente tem os alimentos integrais, então arroz, as massas, né? Se for comer com a versão integral, pão, né? Pão branco é muito ruim para a gente, porque ele tem um alto índice glicêmico. Então, trocar pela versão integral, folhas, mamão, né? Então, tudo isso ajuda no controle do funcionamento intestinal. Próxima pergunta é do Júnior, e ele pergunta: doutor, eu já tive um caroço entre as nádegas, perto das costas. Inchou muito e depois desinchou e sumiu. Isso poderia ser o cisto pilonidal? Pode sim, né? O cisto pilonidal, ele pode se manifestar já da primeira vez, a pessoa só ficar sabendo que tem quando ela tem um abscesso, que é exatamente a inflamação do cisto. Depois de drenado o cisto, ele tem uma chance de cicatrizar e nunca mais voltar. E no seu caso, se ele resolveu, ele pode ter drenado e você não ter percebido, ou o quadro de inflamação foi resolvido pelo próprio organismo. Nesse caso, ele pode nunca mais te dar sintoma. Então, pode ser que você tenha tido um cisto e se resolveu espontaneamente. Próxima dúvida é da Janete. Ela pergunta: boa tarde, doutor. Quanto tempo demora para uma hemorroida cair após a ligadura? E ela pergunta também como ela pode saber se já caiu. E a última pergunta dela é se continua a sangrar após essa hemorroida ter caído. Então tá, o tempo em média que demora depois da ligadura elástica é em torno de 5 a 10 dias, porque é o tempo que aquele mamilo ali vai, aquela pele, né, aquela mucosa ali vai necrosando e vai cair. Só que a gente não deve esperar que caia mesmo, ver o mamilo caindo, não é assim. Na verdade, aquele tecido ele vai esfarelando, é um processo que a gente fala que ele vai mumificando e depois ele vai esfarelando e sai junto com as fezes. Então, muitas vezes a pessoa não vai perceber. Com relação ao sangramento, né? O sangramento, normalmente, ele começa depois que cai, né? É claro que na hora da ligadura pode ter um trauma ali sangrar, mas normalmente é mais comum depois que a hemorroida cai. Qual foi a outra? Deixa eu achar ela aqui de novo. Ela pergunta como ela pode saber se já caiu. Ah, tá. Muitas vezes a gente não vai conseguir saber se ela já caiu, né? Se a hemorroida fica ali bem baixa, a ligadura, dá para perceber que ela sai quando a pessoa faz força para evacuar. Mas fora isso, não. Muitas vezes nem se ela fizer um toque ali, ela vai conseguir perceber, porque o tecido ele fica inflamado, fica endurecido, então não dá para perceber, não. Só no exame de consultório mesmo. Mas não preocupa com isso, não. Ela sempre cai. A próxima pergunta é da Fátima. Ela pergunta, ela gostaria de saber como se tratar de uma hemorroida interna, mas sem cirurgia. Pois é, a hemorroida interna, se ela não está saindo pelo ânus, não é grau 2, 3 ou 4, o maior objetivo é a melhora de sintoma. Então, é tratar com alimentação. Tem um vídeo que eu fiz, né, com a melhor posição para evacuar. Então, tentar adotar aquela posição, né, apoiar os pés, colocar um banquinho para poder evacuar sem forçar a região do ânus, não usar papel higiênico,
alimentação adequada, são esses cuidados. E atividade física e controle do peso, né? Que hoje em dia muita gente está acima do peso, a gente tem que controlar isso. A próxima pergunta é da Valquíria, e ela pergunta: doutor Marcelo, é verdade que a glutamina é boa para a imunidade e para o intestino funcionar bem para parar a doença de Crohn? Bem, essa questão da glutamina, sim, ela é boa para a imunidade, ela serve de alimento para as células intestinais. Agora, é a mesma coisa que eu falei no vídeo de probiótico, que vai ao ar aqui semana que vem, que ela não substitui o tratamento, ela pode ser usada em conjunto. Mas eu nunca recomendo que use sem falar com o seu médico. Por quê? Tem alguns médicos que adotam uma linha de que não deve usar, então, nesse caso, não usar, tá bem? Mas ela, de fato, ela serve de alimentação para células intestinais e tem esses benefícios, sim. A próxima pergunta é do Alexandre, e ele pergunta: fiz a cirurgia de hemorroida tem 3 dias e ainda não sinto nenhuma vontade de evacuar. E o médico receitou lactulona 2 vezes ao dia. É isso mesmo que ele deveria tomar? Olha, o uso de laxante no pós-operatório, isso aí realmente é uma escolha de alguns médicos e outros não, e depende muito do funcionamento do intestino da pessoa previamente. Então, eu, em geral, passo, a não ser pessoas que já têm o intestino mais solto mesmo. Então, pode usar assim. Agora, a retenção de fezes que acontece no pós-operatório pode, muitas vezes, ser pelo preparo, antes de operar, né, que alguns médicos usam, e além disso, porque a pessoa tem uma retenção até voluntária sem perceber, pelo medo da passagem ali das fezes. Então, deveria entrar em contato com o médico dele. Às vezes, né, vale a pena usar um supositório, até aquelas ampolas tipo Minilax, né, que pode ajudar na eliminação das fezes. Temos uma próxima pergunta que é do Frederico. E ele pergunta, ele fala assim: doutor, eu tenho colite inespecífica, dores por todas as costas. E ele pergunta se tem a ver com a sua área, a área que você atua. A colite inespecífica é um quadro exatamente inespecífico, né? Que pode ser tanto uma colite visível, a colonoscopia, a retossigmoidoscopia, quanto um quadro na biópsia. As biópsias, às vezes a gente faz uma biópsia de intestino normal e vem escrito colite inespecífica. Nesse caso, não é uma biópsia que acrescenta muito. Então, assim, não é que a pessoa tem uma colite, né? E muitas vezes os quadros de colite são colites transitórias, não quer dizer retocolite ulcerativa, não é nenhuma doença específica. Então, pode ser que isso aí seja um achado, assim, casual, né? Foi um encontro de exame mesmo, e não tenha nada a ver com o quadro das costas. Provavelmente não tem, não. Temos uma próxima pergunta do José. Ele fala: doutor, fiz uma cirurgia de fissura anal há 40 dias. Quando acordo, não sinto nada, mas quando eu começo a movimentar, eu sinto um incômodo e esse incômodo persiste até começar a doer. Eu tomo ciprofloxacino, 500 miligramas, e ainda dói. O que você me orienta? Bem, então, no pós-operatório de fissura, tem aquela irritação da musculatura, igual eu falei, para qualquer cirurgia do ânus, né? O esfíncter fica muito próximo ali. 40 dias já é um período que isso aí vai começar a melhorar, provavelmente. Quando ele começa a movimentar, o esfíncter ele tem uma reação de fechar o ânus para não deixar ter escapes de fezes. Então, pode ser que essa dor comece por causa disso. Agora, ciprofloxacin é um antibiótico, não deve ser usado dessa forma, não é para isso, tá? Ele seria indicado para tratar infecções. Inclusive, na Europa, eles têm diminuído o uso do ciprofloxacin, só usando para infecções mais graves, porque eles têm muitos efeitos colaterais. Então, não é para isso, tá? A próxima tem uma pergunta aqui do Sérgio também. E ele fala assim: doutor, estou usando uma bolsa de colostomia desde março de 2018, devido à complicação de uma cirurgia de diverticulite perfurada. Se você acha que é normal usar essa bolsa por tanto tempo? Quanto tempo? Desde março de 2018, desde o início do ano. Tá. Então, cirurgia de diverticulite complicada. Como o nome já diz, né, a diverticulite, ela é uma inflamação e já é considerada uma complicação dos divertículos. Quando a pessoa opera, muitas vezes aquele quadro ali já está com uma inflamação intensa, não dá para a gente fazer uma anastomose, porque a gente tem que pensar que o risco dessa anastomose é muito grande, vai provavelmente vazar ali fezes para dentro da barriga e vai precisar da colostomia. Então, talvez a conduta de fazer a colostomia tenha sido por isso. Depois que a pessoa tem a colostomia, a gente precisa esperar o quadro de inflamação ceder, ela está bem nutrida, porque a gente não vai correr o risco de fazer uma anastomose se a pessoa não estiver bem de saúde. Então, a colostomia, por mais que seja um quadro ultra inconveniente para a pessoa, ele é mais seguro do que fazer uma anastomose.
O tempo depois de uma cirurgia para fechar a colostomia, isso varia. Então, depende demais. Tem muitos fatores a serem considerados, principalmente o estado geral do paciente. Então, assim, depois de 3 meses do uso da bolsa, já poderia fechar na maioria dos casos. Tá? Então, só tem que ver se tem condição para isso. A próxima pergunta que ela é da Miriam. E ela pergunta, doutor Marcelo, fala mais sobre medicamentos de gestantes com diabetes. O que se pode tomar na gravidez? Ela relata que ela tomava lactulose, mas que ela não pode tomar mais. O que você indicaria? Esse quadro tem que ser avaliado caso a caso, viu? Porque, realmente, medicação na gravidez já é uma situação bem específica, a gente tem que tomar todo o cuidado, né? E, além disso, com diabetes, né, a gente tem que ser muito cauteloso. A Miriam já tinha me mandado essa pergunta, né? Então, uma opção de laxativo que a gente teria seria o polietileno glicol, mas mesmo assim, usar com muito cuidado, tem que conversar com o obstetra. Então, assim, tem que ter esse contato com o obstetra. Porque, se for ver, a gravidez no diabetes, ela já é considerada um fator de risco, né, para crescimento fetal. Então, assim, tem que ser um quadro avaliado caso a caso. A próxima pergunta é da Regina. E ela pergunta assim, doutor, o que pode causar lipoma no intestino? Ok, me pediram até fazer um vídeo, não sei se foi ela, né, sobre os lipomas intestinais. Lipoma é um quadro de um aumento de um tecido gorduroso na parede do intestino. E antigamente se acreditava que era muito raro. Só que depois que surgiu a colonoscopia, se viu que é um quadro muito frequente e é benigno, não precisa fazer nada, exceto em algumas situações. Por quê? Degeneração maligna, né, transformação para câncer, pode acontecer. Então, assim, é raríssimo, né? O lipoma é considerado benigno, mas pode acontecer. Então, assim, tem que fazer um acompanhamento. E fora isso, o lipoma que causa sintoma. Então, um lipoma muito grande, um lipoma na válvula ileocecal, um lipoma que é tracionado pelo peristaltismo, causa quadro de insuscepção, de obstrução intestinal. Nesses quadros, né, precisaria tratar. Mas fora isso, não, é benigno, tem que só acompanhar mesmo. Tá. A próxima pergunta é do Edivaldo. E ele fala assim, doutor, todas as cirurgias de fissura é necessário baixar a pressão do esfíncter? Não são todas as cirurgias, não. Inclusive, naquele vídeo, acho que de fissura anal, atualização, eu falei sobre isso, e também no de fissura anal em gestantes, né, pós-parto. Quando a gente não tem hipertonia, a gente não pode mexer no esfíncter. Porque se a gente tiver um quadro que a pessoa já tem uma hipotonia e tem fissura, a gente vai ter um problema sério de incontinência. Então, nos casos em que não tem hipertonia, a gente não vai mexer. Nos casos em que tem hipertonia, a gente tem algumas opções. Uma delas seria o uso do Botox, que pode ser exclusivo ou associado à cirurgia. Só a fissurectomia, que é a retirada da fissura numa pessoa que tem uma hipertonia intensa, aí a chance de formar uma outra fissura acaba sendo grande. Então, nesses casos, deveria fazer sim. Tá? Mas isso tudo é discutido também caso a caso. Se a pessoa não quiser que faça, tem que falar com o médico, conversar, ver a necessidade mesmo de fazer. Tem uma pergunta aqui do Adeilson. Ele dividiu a pergunta de 2 vezes. Ele perguntou assim, doutor, em 2016 fui diagnosticado com retite ulcerativa. Porém, até hoje sinto os mesmos sintomas, ou seja, diarreia de vez em quando, constipação total com frequência, dor abdominal e ardência. E ele fala aqui, e as colonoscopias, nos resultados não constam nada. O que eu poderia fazer? O que você orienta ele a fazer? Pois é. Então, assim, se está dizendo que tem uma talvez retocolite ulcerativa, ou uma retite exclusiva, né, que é quando a retocolite acomete só o reto, tem que confirmar esse diagnóstico. Se os seus exames estão todos normais, tem que ver se é isso mesmo, tá? Pode ser que você respondeu muito bem à terapia, mas aí você tem que voltar no seu médico e ver se o seu tratamento está adequado e por que você está mantendo sintomas. Agora, a retocolite, né, não costuma dar ardência porque ela acomete o reto e não o ânus. A região do reto, a sensibilidade é diferente. Né? Ela não tem essa sensibilidade que a gente tem na pele, no ânus, né, que causa esse ardor. Normalmente vão ser outros sintomas. Agora, diarreia também existem 1000 causas, né? Tem que ver se é esse o seu quadro mesmo. A Vanessa, ela relatou, né, na verdade, ela disse assim, doutor, não estou conseguindo evacuar, pois tenho muita dor, como se tivesse machucado por dentro, e todas as vezes sangra muito. O que ela poderia fazer?
Pois é, pode ser que seja uma fissura anal, né? Esses quadros de perguntas específicas, assim, realmente eu fico muito limitado. Eu só poderia dizer depois de avaliar. Se for uma fissura anal, tem que ser tratado. Então, assim, tem que consultar mesmo, tem que ir a um proctologista ou até ir no clínico geral para ver se é isso. Frederico agora, ele pergunta assim, doutor, toda vez que evacuo, independente da consistência, vem a dor e após 1 hora eu tenho que ficar deitado, parado. Se eu não ficar esse tempo parado, a dor aumenta demais. Ele quer saber se ele tem a colite inespecífica, se seria as causas, né? Não dá para saber, né? O quadro de dor no ânus, especialmente depois de evacuar, seria mais comum nas alterações do ânus mesmo, que seriam as fissuras e tal. O principal quadro que causa isso seria a fissura anal. Agora tem que olhar, né? Tem que saber o que é direitinho, só examinando que dá para saber. Isso. O Marcelo, ele pergunta assim, doutor, o protocolo da vitamina D para a doença de Crohn funciona e o senhor recomenda? Olha, eu não recomendo tratamento alternativo exclusivo. Então, assim, eu não tenho experiência com esse tratamento específico de usar só a vitamina D, mas se for fazer, eu recomendaria em associação com o tratamento, tá? Então, com azathioprina ou outra medicação. A outra pergunta é do Kevin. Ele fala, doutor, fui diagnosticado com cisto piramidal, mas em estágio bem inicial. Tomei cefalexina por 10 dias e resolveu, mas ainda preciso fazer a cirurgia? Ele quer saber se tem chance de voltar. Pois é, depois que drena, aí existe uma chance em torno de 40% até 50% mais ou menos de a doença resolver totalmente. Então, assim, pode acontecer dela voltar. Então, não tem como saber só com isso, tinha que examinar e saber. O tratamento com o antibiótico, né, ele pode resolver. Normalmente, o tratamento vai ser a drenagem e o antibiótico e depois acompanhar. Mas pode ser que não precise fazer mais nada. Se a doença estiver cicatrizada, está resolvido. Tem uma outra pergunta do Sávio também. Ele fala, doutor, meu plicoma inflama muito. E ele queria saber se isso é normal. Pois é, o plicoma que inflama, ele tem alguma outra coisa ali associada. Tá? Porque o plicoma em si, ele é uma prega de pele inerte, mas ele é uma consequência de alguma coisa. Então, pode ser o plicoma pós-operatório, que não deve ser o seu caso, pode ser associado a uma fissura anal. Então, a fissura, quando ela abre, ela causa uma inflamação e faz o plicoma inchar e ficar dolorido. E muitas vezes as pessoas acham que o problema é o plicoma, mas não é a fissura. O Anderson pergunta, ele fala, olá, doutor, eu fui diagnosticado com hemorroida externa leve. Ele quer saber se tem cura e se for a cirurgia, depois tem risco dessa hemorroida voltar. Hemorroida externa é o tratamento. Se ela causa sintoma, realmente é a cirurgia, né? A gente não tem muita opção para hemorroida externa, não. Questão de se ela pode voltar, não. É muito incomum. Aquele tecido que a gente tirou, ele não tem como voltar mais. O que pode acontecer é a pessoa ter trauma ali na hora de evacuar, esforço demais para evacuar, causar inchaços e ficar pregas de pele, plicomas e tal. Então, isso poderia acontecer. Mas não é que a hemorroida volta. O tecido que saiu, saiu. Temos uma pergunta aqui também da Edilma. Ela fala que ela foi diagnosticada com a doença de Crohn e ela fala que ela toma o infliximab durante 4 anos. Ela gostaria de saber se isso ela vai ter que tomar pro resto da vida. Pois é, os protocolos que a gente tem atualmente recomendam a dose de manutenção. Não é para suspensão, não. Então, provavelmente vai manter. E que bom que está bem controlado. Então, esse é um exemplo daquele tratamento biológico que a gente falou. Tá? O infliximab é um anti-TNF, né? Fator de necrose tumoral que chama, e ele vai atuar ali, ligando a esse TNF, inativando a resposta inflamatória. Então, que bom que está controlado, mas a ideia é manter o tratamento, sim. Tem uma pergunta também da Ana Tessi. Ela pergunta, bom dia, doutor. Sobre estenose, como podemos proceder? Ela falou que consultou com o médico e o médico orientou ela a fazer uma dilatação. Aí ela está perguntando se o senhor recomenda. Pois é, a estenose é um dos exemplos que a gente tem que ver caso a caso, porque existem vários graus, tem tecido cicatricial, o tratamento ali a gente tem que planejar muito bem. Existe a opção da dilatação. A dilatação é feita normalmente ou com velas, né? Vela não é uma vela de verdade, é um cilindro que a gente tem vários calibres, e a gente vai dilatando até chegar a um calibre ideal. Ou outra opção é dilatação por balão, que é um balão que aumenta a pressão ali para romper aquela região e ela, a princípio, cicatrizar com um diâmetro maior.
só que ela pode voltar a cicatrizar de forma estenótica. Então, assim, se ele recomendou, eu acho que vale o teste, né, tentar fazer isso aí, para ver se vai resolver. Em casos que isso não resolve, aí a opção que a gente tem é o retalho. Então, retalho, no vídeo sobre retalhos para cisto piloidal, dá para se ter uma noção dos tipos de retalho que a gente tem. Para o ânus, a gente poderia usar várias daquelas opções. O mais comum é a gente usar o retalho tipo VY, que a gente vai fazer uma incisão, então a gente abre um pouco o diâmetro e leva uma pele ali. Então, aumenta a circunferência do ânus. Vamos continuar? Tem mais uma pergunta do Fábio. Aí ele fala, doutor, banho de assento ajuda na recuperação de cirurgia de hemorroida? Ele falou que ele coloca umas folhas de cicatrização e ele gostaria de saber se cicatriza mais rápido ele fazendo esse banho de assento. Ok. Então, ó, nós temos mais 10 minutos, hein? Manda as perguntas aí. Tá mandando. Então tá, o banho de assento eu sempre recomendo no pós-operatório de hemorroides. Ele melhora a circulação de sangue, ele relaxa a musculatura, então ele dá um alívio tanto de dor, ajuda na cicatrização sim. Eu só não recomendo colocar ervas e outros produtos, porque a gente não sabe exatamente se vai ter alguma reação ali. Então, mais por falta de estudo, mas que o banho de assento ajuda demais. Eu sempre recomendo no pós-operatório. Muita gente elogiando seu trabalho, falando que seu canal ajuda muito, tira muitas dúvidas, elogiando, assim, bastante. Obrigado, gente. Ajuda a divulgar aí, ó. Se a gente chegar a 30 mil até o fim do ano, eu vou soltar um vídeo muito legal, hein? Uhul! O David, ele fez mais uma pergunta aqui. Ele falou, boa tarde, doutor. Quantas vezes eu tenho que voltar ao consultório depois de uma cirurgia de hemorroida sem complicação? Olha, eu recomendo um retorno com uma semana, a não ser, assim, quando são pacientes de outros estados ou pacientes de outras cidades, eu recomendo um retorno antes da pessoa voltar para a cidade dela, então 1 ou 2 dias depois, ou se não isso, com uma semana. Daí a um mês eu gosto de ver novamente, mas eu mantenho um contato próximo com meus pacientes. Então todos têm meu telefone, meu celular, e aí eu entro em contato, assim, no tempo que precisar. Então com um mês volta. E depois um retorno, igual eu falei no início do vídeo, com 4 a 6 meses para ver o resultado final e da alta. Tá. Temos uma pergunta aqui do Marcelo também. Ele falou, existe a doença de Crohn assintomática? Existe. Os sintomas da doença de Crohn são muito variáveis, né? Então, muitas vezes o paciente demora muito a fazer o diagnóstico, porque primeiro ele não tinha sintoma, quando começou são sintomas muito inespecíficos, e aí depois, com o tempo, é que vai fazer o diagnóstico da doença, quando ele começa a ter alguma complicação, ou dor, né? E a inflamação vai ficando mais intensa, tá? Mas como ela pode acometer qualquer parte do intestino, os sintomas são muito variáveis, né? Temos uma pergunta aqui do Edilson também. Ele fala assim, doutor, eu sei que após a cirurgia, a pele normal do ânus é substituída por uma pele de cicatrização. Ele está perguntando se, com o passar dos anos, essa pele de cicatrização se torna uma pele normal novamente. Não. O tecido cicatricial, ele nunca vai ser igual ao tecido normal, né? Ele tem algumas características. Isso a gente pode ver em qualquer região do corpo, né? Qualquer cicatriz, ela é diferente. Ela é um tecido mais pálido, mais fibroso, menos elástico. Então, na região do ânus é a mesma coisa. Mucosas, em geral, a cicatriz, ela fica quase que imperceptível. Então, na parte interna, sim, mas na parte externa fica uma cicatriz ali e aquela pele sempre vai ser um pouco mais frágil. Se a pessoa for ao banheiro, as fezes forem muito duras, a tendência é machucar naquela região, porque o tecido não é tão elástico. Então, não volta a ser uma pele normal, não. A outra pergunta é da Ana Tessi. Na verdade, é uma sugestão. Está pedindo para você falar um pouco sobre endometriose intestinal. Causas, sintomas e tratamentos. Isso vai ser um tema para um vídeo, viu? Porque é muita coisa para falar. Mas a endometriose, ela é um tecido que deveria ser de dentro do útero e ele está fora do útero, né? O tecido do endométrio. E ele pode implantar em várias regiões. Questão de causa. Existem várias teorias. Uma delas diz que seria uma menstruação retrógrada, então o sangramento iria para dentro e isso faz espalhar, né, a doença ali, espalhar em algumas regiões. Mas existem até casos de foco pulmonar, que não teria como, não tem comunicação para isso. Então, essa causa, com certeza, tem mais aí do que isso, né? E, além disso, os sintomas são muito variáveis, né? Isso eu até falei no vídeo sobre endometriose, depois dá uma olhadinha. E tratamento, se ela for uma endometriose intestinal, o tratamento, a princípio, seria cirúrgico, né? Mas a gente tem um tempo para programar isso aí,
Em alguns casos, a gente vai usar medicações, né, os anticoncepcionais, para diminuir o processo inflamatório ali. E nem sempre a gente precisa ressecar um segmento do intestino, a gente pode conseguir tirar só o foco. Temos uma outra pergunta da Fátima, e ela fala assim: doutor, pode desaparecer a hemorroida interna sem cirurgia? Pois é, é o que eu falei, o tratamento para hemorroida interna é direcionado para os sintomas. Então, se a pessoa não tem sintoma, ela não tem que preocupar com aquela hemorroida ali, né? Então, o tecido, ele vai continuar lá, ele é um tecido vascular, cheio de vasos de sangue, e quando a gente faz um esforço, ele enche de sangue. Então, assim, se ele vai sumir, provavelmente não. Mas, se ela não tiver sintoma, não precisa tratar, não precisa fazer nada. Frederico, que falou sobre aquela dor nas costas que ele tinha, e ele pergunta aqui de novo, ele perguntou assim, ó, é normal ter dores que irradiam para as costas e os membros inferiores devido a esse quadro de colite? Não, não é comum não, tá? O quadro, a inervação da região abdominal, se a gente for pensar do intestino, a maior tendência é uma sensação de dor mais anterior. Dor para as costas, normalmente são os órgãos retroperitoneais, né? Então, rim e tal, ou coluna, musculatura, e não costuma irradiar para outros lugares, não. É mais uma dor mal localizada na parte anterior do abdômen. O Fábio pergunta, doutor, ir ao banheiro todos os dias depois da cirurgia pode retardar a cicatrização? Pois as fezes vai passar pelo machucado. O certo seria um dia sim e um outro não? Aí ele está perguntando isso pra gente. Não, na verdade, o fato de ir todos os dias, na verdade, é até bom, que ajuda na consistência das fezes. Então, assim, uma vez por dia seria o ideal. Dia sim, dia não. Se as fezes ficarem ressecadas, vai abrir, aí sim vai ferir a região. Agora, se as fezes estiverem pastosas, também não tem problema, dia sim, dia não. Tá? Mas, assim, todo dia não atrapalha a cicatrização, não. Várias vezes ao dia pode atrapalhar. A Érica pergunta, doutor, qual o melhor tratamento para fissura anal? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Atualização sobre fissura anal, a gente tem que ver qual que é o tipo de fissura, se tem indicação, né, de cirurgia, se tem indicação do botox, de pomadas, né? Então, e sempre controlar o intestino, banho de assento, são coisas que ajudam. O Sávio falou assim, ele falou, quando vou evacuar, não dói nada. Porém, depois de evacuar, fico com umas 3 horas com uma dor que pega do reto, passando pela perna direita. Ele está perguntando o que poderia ser. Isso pode ser um espasmo da musculatura, né? A musculatura pélvica ali, por irritação. Muitas vezes um quadro que causa isso é a fissura anal, né? A fissura, a dor mais característica é durante ou após a evacuação. Às vezes a pessoa evacua e não sente nada, e a dor começa depois. E como a pelve tem uma inervação em que passa muita coisa, passa para membro inferior, né? Essa contração, o espasmo muscular pode irradiar para membro, né? Para perna e tal. Temos uma pergunta do David também. Ele pergunta, doutor, é possível, após a cirurgia de hemorroida, voltar os sintomas todos novamente? O possível né? Depende de quais eram os sintomas. Por exemplo, sangramento pode acontecer, né? Se tiver um trauma na região. As hemorroidas residuais, porque depois da cirurgia fica um pouco do tecido hemorroidário, né? Fissura anal, isso pode causar sangramento, dor, inchaço, tudo isso pode acontecer. Não é comum, né? A cirurgia de hemorroida, a ideia é que resolva totalmente o quadro. A Érica tem uma pergunta também, falou qual o tratamento para fissura anal quando a mulher está lactante? Ok, tratamento para fissura anal sempre vai ser controle do funcionamento intestinal. Então, tomar muito líquido, comer fibra, para ajudar no funcionamento intestinal, corrigir a postura na hora de ir ao banheiro. E a pomada, né? Mais importante ali é essa questão dessa correção e a melhora dos sintomas. Então, poderia usar algumas pomadas, né? Tem que ver com o que o obstetra libera, o pediatra libera para usar, e não fazer automedicação, né? Porque algumas medicações são absorvidas e vão transmitir pelo leite materno. Última pergunta agora. Na verdade, é um comentário, né? A Miriam pediu para eu ler para você antes de você sair do ar, então vou ler. Ela fala, doutor... Miriam, vou ler para ele o comentário que você pediu, tá? Ela fala, doutor Marcelo, quero te agradecer pelo ótimo trabalho e pela paciência que sempre tem comigo. Mesmo de muito longe, você sempre me ajuda. E, por favor, leia isso para ele. E diz para ele que ele tem grande importância para todos que assistem. Então, falando para ele aqui diretamente, viu, gente?
Muito obrigado, viu, gente? Então, nós vamos fazer mais lives ao longo do ano, né? Então, essa foi a última desse ano, mas manda nos comentários, vocês sabem que eu estou sempre respondendo, eu vou responder enquanto eu conseguir a todos, tá? Muito obrigado. Ajuda a divulgar, né? Eu estava brincando a questão dos 30 mil inscritos, mas é sempre bom divulgar, são informações que vão ajudar as pessoas, né? Então, me ajuda nisso aí, a difundir essas informações. Muito obrigado, um grande abraço. Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Até a próxima.